Olá, pessoal do Ponto dos Concursos, aqui é a professora Júnia Andrade, né? Nós vamos comentar a prova do TJ Rio, essa prova que eu havia apontado aqui agora, pouco a tela, né? Que foi a prova para técnico judiciário. Essa prova foi feita pela Fundação Getúlio Vargas e o comentário dessa prova nós vamos tentar fazer em blocos, englobando entre 3 a 6 questões, né? Sempre os nossos bloquinhos terão essa finalidade, entre 3 a 6 questões. Qual que é a nossa ideia? Primeiro, falar de um modo geral como foi a prova. Segundo, né, apresentar possibilidades aí de recurso à medida que a gente for resolvendo as questões da banca. Terceiro, vai servir ao pessoal de analista que quer ter uma ideia, né, de como foi a prova de nível médio para que ele possa preparar para a prova de nível superior. Para o pessoal do TJ Bahia, que está fazendo prova posterior a esse nosso concurso, e para outros concursos, né, cuja banca será a Fundação Getúlio Vargas, tá? Bom, a gente passou em 2014 com provas muito fáceis, no longo de 2014, elaboradas aí pela Getúlio Vargas, pensando de um modo geral, uma outra prova mais chatinha. Essa prova do TJ para nível médio, ela refletiu, na verdade, o que acontecia no passado com relação às outras bancas, né? Se a gente observar no passado, tanto o CESP quanto o Núcleo de Computação Eletrônica, que fizeram as provas do TJ Rio, sempre pesaram mais a prova de nível médio que a prova de nível superior. A prova de nível superior tende a ser um pouco mais fácil, se a FGV estiver adotando essa filosofia, que aconteceu nos concursos anteriores, tá certo? Bom, a gente começa pela questão número 1. Não foi uma prova fácil, diga-se de passagem, foi uma prova muito intuitiva e que exigia um conhecimento muito seguro sobre alguns recursos textuais e gramaticais. Não era só saber a gramática a fundo, mas era simplesmente adotar o conhecimento e ter uma postura intuitiva, ou seja, decidir entre qual é a melhor resposta em algumas situações em que a dúvida seria jogada para o aluno, tá? Ou seja, a banca apertou mesmo, ou seja, isso está certo, mas eu quero mais correto, ou eu quero mais errado do que isso que eu apresentei, tá bom? Então, se você ficou chateado porque não teve um bom desempenho, não fique tão chateado assim, que esse mau desempenho naturalmente pode ser geral, tá? Vamos então passar a prova toda para a gente aprender mais um pouquinho e para descobrir o ponto em que falhou ou o ponto em que a gente precisa se preparar melhor para os próximos desafios da FGV. Questão número 1 é uma questão de interpretação de texto. Eu sempre digo, interpretação de texto tem que ser o mais objetivo que vocês puderem, em termos de leitura, tá? Por quê? Ora, naturalmente a banca tende a fechar muito a sua interpretação. A FGV é até bem objetiva para criar questões de interpretação. Essa questão número 1, a banca deu como correta, eu vou colocar em azul, que ela chamou de correta no gabarito provisório. Ela chamou de correta pelo gabarito número 1, tá? Da prova branca, a letra E, gabarito provisório. Eu recorreria da questão para marcar a letra B como a menos pior. Eu não estou falando a correta, mas como a menos pior, e eu vou mostrar a vocês por quê. E se vocês forem montar recurso, é uma coisa muito simples, é só apontar que o texto não menciona as tais medidas, certo? Que a banca diz que foram aconselhadas no texto. Não existe. Vejam o que a banca diz. Ainda que só tenhamos o primeiro parágrafo do texto 1, pelo que nele vai escrito, e por sua veiculação jornal de prestígio, essa informação não serviu para quase nada, tá? Mas pelo que nele vai escrito, podemos inferir que sua finalidade maior é, então pelo que está escrito. Quem leu esse texto viu que esse texto é um parágrafo, mas mesmo sendo um parágrafo, ele se divide em duas partes. Uma parte, pessoal, narra, na verdade, a impressão que o autor diz, né, que poderia ter tido o Caminha, que era o escrivão da frota de Cabral, quando chega até as terras brasileiras, e vê aquela imensidão de águas, né, a nossa quantidade de água, e acha que a nossa colônia tem esse recurso, né, dizendo que na nova colônia as águas eram muitas, mas também findas, tá? Infindas, eram águas infindas, né? Usando ali aspas por conta desse português coloquial da época. Ora, gente, é isso que eu tenho no texto, tá certo? A primeira parte. A segunda parte, que é a parte mais interessante, que é mais dissertativa, que eu vou colocar aqui para vocês de verdinho, ó, ele diz assim, ó:
É essa parte aqui, tá? Ele diz: só não imaginava Caminha que com sua bela carta, tá? Eu vou ter que grifar os pontos que eu chamo a atenção. Por que eu escolheria a B de bola e não a E, conforme quis a banca? Ele diz: só não imaginava Caminha que com sua bela carta de apresentação, da ambicionada Índia Ocidental aos nossos ancestrais lusitanos, poderia estar lançando as sementes da arraigada e onipresente cultura do esbanjamento, do precioso líquido e do mito de sua inesgotabilidade. Cultura esta que até hoje faz presente nas cenas de desperdício explícito nas cidades e no campo. E também na timidez, nas parcas políticas públicas direcionadas à preservação da água, tá vendo? É isso que ele quis dizer. Então, se eu observar os elementos que eu tenho no texto, eu tenho o quê? Cultura do esbanjamento, cenas de desperdício, timidez, né, nas políticas de prevenção de uso. Então, quando a gente observa, ele aconselha medidas de preservação. Existe isso escrito no texto? Não, não tenho. Eu não tenho nenhum conselho de medida de preservação, por isso que eu discordo veementemente desse gabarito da letra E, né, que foi dado pela FGV. Júnior, poderia ser a letra D de dado? Alertar para a falta de água nas cidades e no campo? Gente, ele até fala de cidades e campo, mas se você olhar a informação bem pertinho do que a gente tem aqui, o que ele fala? Cenas de desperdício explícito nas cidades e no campo. Então ele está falando, não está alertando para a falta de água, ele está alertando para cenas de desperdício, que está na nossa cultura, a nossa ideia de que esse líquido não se esgota, tá? Então, se observar, a ideia de desperdício, o campo semântico de desperdício é muito presente no texto, e a banca falou pelo que vai nele escrito. Então é indubitável que, cultura do esbanjamento, esbanjar é o quê? Desperdiçar, né? Cenas de desperdício, não me deixa mentir, tá aqui, desperdício explícito. Onde? Nas cidades e no campo, tá bom? Eu sei que ele não fala de em todo o país, mas ao falar que Pero Vaz de Caminha, à vista, né, a nossa terra, é o nosso país. Então, até isso eu tenho, tá? Essa ideia de totalidade de país. Tá claro? Então, número 1, eu daria como resposta a letra B de bola, não a letra E, conforme o gabarito assim o quis, tá? É a minha opinião, vamos dizer assim, profissional nesse sentido, ok? Bom, questão número 2. Questão número 2 já é uma questão interessante, correta e concordo com a banca. O gabarito da 2 foi letra C. Vamos tentar entender o que a banca perguntou, porque muita gente não entendeu. A banca diz: o segmento do texto 1, né, um trechinho do texto 1 que apresenta, gente, a objetividade jornalística, né, a tão falada objetividade jornalística, vamos dizer assim, no tratamento do tema ora, para eu ser objetivo, eu não posso ser, em contrapartida, vamos dizer assim, muito subjetivo, tá? Então, por exemplo, o que levaria à subjetividade, que é a opinião pessoal sobre os fatos? A subjetividade seria encaminhada por que recursos linguísticos? Por adjetivos, tá certo? Que venham a denunciar o ponto de vista pessoal, por substantivos que nomeiam, que dão personalidade e indicam um ponto de vista quando você fala assim, por exemplo, aqueles corruptos. Ao falar corrupto, você está julgando. Então, é um substantivo, né, que você está usando, aqueles corruptos, uma palavra substantivada, que você está usando para você lançar vamos dizer assim, uma nomeação pejorativa sobre alguém, tá? Então, vamos lá. Letra A. O que eu tenho de subjetivo na letra A? Deslumbrada, tá vendo? Do ponto de vista do autor do texto, ele acha que Pero Vaz de Caminha teve uma deslumbrada primeira visão da nossa terra. O empolgado escrivão, tá certo? Um empolgado escrivão. Sua bela carta, bela é ponto de vista pessoal, portanto subjetivo, assim como empolgado, assim como deslumbrado. Letra E. Poderia estar lançando a semente da arraigada e onipresente cultura do esbanjamento. Gente, só o verbo poderia já marcou opinião, marcou subjetividade. Por quê? Ora, o poderia estar no futuro do pretérito. Estando ele no futuro do pretérito, o que nós temos? Temos uma ideia de possibilidade.
Futuro do pretérito do modo indicativo nos indica algo possível, provável. Então, é um ponto de vista subjetivo. Talvez Pero Vaz de Caminha tenha lançado essas sementes. É isso que ele quer dizer. Provavelmente teria sido ele que fez isso, né? Que lançou essa cultura do esbanjamento que nós temos hoje, ok? Agora, quando ele diz, as águas da nova colônia eram só muitas, mas infindas, isso aqui, gente, é o olhar que, vamos dizer assim, o repórter tem da visão, na verdade, do Pero Vaz de Caminha. Porque, querendo ou não, ele vê a água em abundância aqui nas nossas terras e transfere isso para a carta. Então, quer dizer, seria, no caso C, vamos dizer assim, uma apresentação de algo menos subjetivo que as demais. Vejam bem, não é tão objetivo assim, mas é menos subjetivo que as demais. Porque ao olhar a água em abundância, eu posso ter realmente essa visão de que havia muitas águas e havia até uma infinitude, vamos dizer assim, dessas águas, entendeu? Então, letra C é a melhor resposta em face das demais, tá? Vamos para a questão 3. Questão 3, muito bem formulada. É uma questão que a banca diz assim: quanto ao emprego ou omissão da vírgula, emprego ou omissão, houve afastamento da orientação gramatical. Cuidado que ele não disse que houve afastamento da regra, porque o que eu vou mostrar a vocês não é uma regra, tá? Se vocês consultarem uma gramática real, não é uma regra. Quando eu falo de gramática real, estou falando de Celso Cunha, estou falando de Evanildo Bechara, não estou falando de gramática de português para concursos, tá bom? Não desmerecendo nenhum dos colegas, de modo algum. Estou falando da orientação, não da regra. Orientação, o que é orientação? É o que você pode, o que é recomendado para você usar, tá? E quando eu te recomendo uma coisa, eu não te obrigo. A gramática diz, né, pode-se empregar vírgula para marcar o deslocamento do adjunto adverbial, né? O deslocamento do adjunto adverbial, principalmente se ele for de corpo extenso, tá bom? Pode-se usar vírgula para isso, mas não se diz que é obrigatório. E aí nós vamos encontrar a melhor resposta comparado às demais passagens. Eu digo o seguinte, a letra A e a letra E, todas as pontuações estão certas, estão corretamente certas, mas em uma a orientação foi afastada, que é a possibilidade. Ora, letra A diz assim, na deslumbrada primeira visão da nossa terra, vírgula, isso aqui, gente, é adjunto adverbial, tá vendo? Começa com preposição, né? Me dá uma ideia de circunstância, é uma grande locução adverbial. E aí o gramático diz que é recomendável você usar essa vírgula, ele não diz que é obrigatório, diz que é recomendável. A vírgula que segue aqui depois isola um aposto, que está explicando, né, quem seria aí o Pero Vaz de Caminha, que seria um empolgado escrivão, tá, da frota de Cabral. Caso B, não conteria a euforia ao anunciar em sua célebre epístola ao rei Dom Manuel, tá vendo? O que está acontecendo aqui? Olha a preposição de novo, adjunto adverbial. Essas vírgulas são o quê? De uso recomendado, de uso facultativo. Estão corretas? Estão. O gabarito é a C, tá? Eu vou voltar a ela. Vou para D. Cultura esta, algumas pessoas talvez tenham querido colocar a vírgula aqui antes do que relativo. Mas esse que relativo sem vírgula, ele introduz oração subordinada adjetiva restritiva, tá? E essa oração adjetiva restritiva, pessoal, ela vai o quê? Vai falar de uma cultura em especial, de uma cultura específica. A oração restritiva não tem vírgula. Eu lembro a vocês que é a ausência da vírgula que especifica. É a ausência da vírgula que especifica e não a presença dela, tá? Conforme muitas pessoas pensam. É a ausência dela que causa a especificação, porque convencionou-se que a oração adjetiva, né, destituída de vírgula é oração adjetiva restritiva, que serve para você particularizar uma situação. Portanto, a vírgula aqui criaria um absurdo gramatical. É como se eu estivesse falando de que todas as culturas, tá certo? Tem exatamente essa característica que ele vai apresentar, tá? E não é isso que a gente tem. E caso E. E também na timidez de políticas públicas direcionadas à preservação e bom uso das reservas do mineral. Então aqui não precisa de vírgula, a frase segue normalmente, tá?
o direcionadas qualificando de modo restrito políticas públicas, tá certo? Lembrando também uma oração restritiva, porém, né, de modo reduzido, reduzido de particípio. Que são direcionados, tá vendo? Seria uma ideia de que são direcionadas. Por que na letra C, então, houve o afastamento da orientação gramatical? Ora, gente, porque na letra C ele diz, não só imaginava, caminha que, vírgula, com sua bela carta de apresentação da ambicionada Índia Ocidental aos nossos ancestrais lusitanos, vírgula, tá vendo, ó? Não só imaginava, caminha que, olha só, poderia estar lançando a semente da arraigada e presente cultura do esbanjamento. Viram? Vocês podem ver que dá curso, ó. Eu termino aqui e volto aqui. Então, eu pude isolar esse adjunto adverbial extenso, tá? Então, todas estão corretas, mas o que me dá margem para marcar a presença da vírgula é a letra C. Daí o quê? Houve um afastamento da orientação que diz o que é recomendável você usar essa vírgula, não é obrigatório. Se alguém quiser entrar com recurso, se quiser forçar um recurso, cabe forçar, porque você pode olhar na gramática do Celso Cunha vamos dizer assim, essa orientação. Ao final, gente, eu deixo anotados para vocês, né, esses recursos possíveis, cabíveis, se vocês quiserem forçar o recurso. A 3 seria mais forçar, porque aquilo que eu falei, a FGV fez uma prova sobretudo intuitiva, tá certo? Em que você tem que pegar os seus conhecimentos e escolher a melhor resposta ou a pior resposta, depender do que se pede no enunciado. Perfeito? Bom, eu vou seguir para o próximo bloco para fazer mais comentários dessas questões da prova, ok?